Que eu até comento às vezes, muitas pessoas elas querem ter segurança. Sim. Então você saiu que é a Saí. famosa zona de conforto, né? Saí. Sair daquela segurança de ter um trabalho, né, já Joguei certinho. a vaquinha fora. Você Jogou. Conhece essa história da vaquinha? Sim, conheço. Joguei a vaquinha fora. Mas muitas vezes quando acontece isso, quando a vaquinha cai no precipício, né, quando ela cai, totalmente onde você é a virada. Isso. Pessoal, mais uma vez aqui, J. Corrêa na área, com Primo Zé Cast. Hoje estou com uma personalidade assim magnífica, uma pessoa encantadora. O pouquinho que eu conheci ela pessoalmente já curti muito. Vocês vão conhecer uma pessoa hoje assim relacionado à área de artes. Vamos conversar um pouquinho sobre essa área de artes, vamos se aprofundar um pouco, conhecer um pouco sobre a vida dela. Mas antes, vamos falar um pouquinho aí, vamos conversar um pouquinho. Não se esqueça de se inscrever no canal, Primo Zé Cast, entra no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí para vocês receberem as notificações. Não esqueça de fazer seus comentários, sugestões. E também, em primeira mão, quero dar uma notícia assim, muito bacana, muito legal. Em breve estaremos lançando o primeiro concurso fotográfico que é para pintores. É isso mesmo, galera. Concurso fotográfico para pintores. Você que é um pintor poderá participar desse concurso. Vamos estar deixando informações, vamos estar deixando aí o QR Code para que você acesse as informações. E futuramente a gente vai estar, logo a gente vai estar passando mais informações, mais orientações de como se inscrever, como participar desse concurso. Não perca, vai estar imperdível, vai ser muito legal, premiação, vai ter uma série de coisas aí. Mas bora lá, vamos conhecer hoje uma pessoa incrível, Eli Quintela. Eu já adorei a conversa que a gente já teve assim um pouco antes aqui. Vai ser um podcast maravilhoso. Eu acredito que vocês vão curtir muito. Olá, Ellen. Como é que você tá? Que prazer estar aqui. Prazer imenso também receber você honra. aqui. Obrigada pelo convite. Eu tava assim, você sabe que bem. assim, eu fico te acompanhando nas suas redes sociais, né? E falei assim, eu vou trazer ela, vou chamar, vou tentar trazer ela pro público assistir, o público tá podendo participar aí, vendo um pouquinho da sua história, como que é a sua trajetória, né? Mas aí, o seu lado artístico, né? Você fez, a gente tava conversando, você fez artes plásticas, né? Isso, na época era educação artística. Isso. E depois você tinha, era licenciatura curta e depois plena. Hoje já não é mais assim, lembro. Então eu fiz a educação artística e depois eu me aprofundei em artes plásticas. Aí você podia escolher desenho, teatro, dança, né? Desenho industrial, e eu escolhi artes plásticas. Ah, legal. E esse que você falou, o veio da onde? Da onde vem todo esse histórico aí? Essa parte artística, né? Isso. Desde a infância. Minha mãe sempre incentivou, sempre desenhei, sempre pintei. Sempre pintou, sempre fez bagunça. Eu não era tão artista, eu era mais arteira. E aí a minha mãe sempre me incentivou, a gente sempre teve, né, vários materiais em casa. Na escola também eu tive uma professora de arte muito joia. E aí, na época do ensino médio, que antigamente era colégio... Sim. Né, eu podia escolher também um ensino técnico. E aí eu escolhi publicidade, que também aguçou bastante essa minha área, né, essa veia artística aí, né, teve vários projetos legais, cheguei a trabalhar numa agência de publicidade na época, e foi muito legal, foi muito importante para a minha decisão de fazer uma faculdade de arte depois. Nossa, é que te impulsionou a fazer um curso um pouco mais técnico, de aprimorar técnicas, conhecer um pouco mais a fundo a história da arte, uma série de coisas aí que é bem legal. E eu fiz uma faculdade em Santo André, que era bem assim, não tinha muitas faculdades de arte, né? E aí eu lembro que tinha até hoje tem a Belas Artes, Isso. Que é aqui em São Paulo, eu sempre morei em Santo André, então para mim era mais próximo. Era mais próximo ficar em Santo André, né? Mas os meus professores excelentes, eu tive uma professora de História da Arte também, que hoje ela já não tá mais aqui, mas foi uma freira que, assim,
a irmã Iracema, e ela era, assim, uma biblioteca em pessoa. Aí a gente fica pensando, gente, por que eu não aproveitei mais ela na época, né? Sim, Porque eu fiz verdade. muito jovem, eu me formei com 20 anos, né? Então, E você sabe que hoje em dia a gente olha para o nosso passado e eu vejo também dessa forma, o quanto a gente não aproveitou os nossos professores. sim, eu tenho essa Ou seja, a gente sensação. não sugou o conhecimento que eles tinham. Sim. Eu lembro que eu tinha uma professora de história que ela tinha um conhecimento assim extraordinário. Então ela mostrava as viagens que ela fazia. Olha. Então ela vinha com um lado histórico dos pontos que ela viajava e trazia a experiência dela. Muito então a gente ficava sensacional. assim, nossa, que lugar legal. Então a gente ficava até com vontade de viajar, conhecer esses lugares, o tanto que ela falava, né, com emoção. Né? E você sabe que eu fiz isso também. Depois, eu não lembro exatamente o ano, acho que foi em 2007, se eu não me engano. Mas o meu sonho era ir para a Europa, né, o berço da arte. Nossa, imagina. E conhecer os museus. E, na verdade, eu tinha 2 sonhos. Conhecer esses museus, esses lugares e viajar sozinha. E eu juntei as 2 coisas. E eu sempre fui muito independente, fui com cara e coragem e nunca tive medo. E eu não falava nada. O famoso mochilão, né, da Europa, né? Eu não falava nada de inglês. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou me virar na Europa? E aí, hoje eu entendo que nem precisa tanto do inglês, porque a língua é português, espanhol, italiano, é tudo ali, né? E aí eu fiz 1 mês de inglês na Irlanda. E depois eu fiquei 2 meses viajando. E foi e percorrendo. Conhecendo... não vou falar todos, porque é assim, muita coisa. Bastante. É muito museu que tem lá. Mas os principais museus das principais capitais ali da Europa eu conheci. Se não me engano, se eu falar besteira, você me corrija, por favor. Tá. Por exemplo, o Museu de História Natural na Espanha, né, que também é muito famoso, né? Então, tem alguns que eles são bem famosos, bem conhecidos, né? Eu sei da Espanha, eu não sei. Eu sei que tem na Inglaterra. Na Inglaterra. Né? Em Londres tem um museu nacional lá de natural que é bem famoso, né? Parece até em filme, eu acho. Mas eu fui muito pra... Você foi mais no lado mesmo, de arte. De arte mesmo. National Gallery, museus de arte contemporânea. Então, era bem voltado pra arte mesmo. Quase não fui, nem museu de história, quase eu não fui. Era mais museu... Você ficou voltada mesmo para a área que você estava estudando, que já tinha um olhar mais... E essa experiência que você teve na Europa te impulsionou? Ela te deu outros trajetos? Aguçou mais? Como que foi isso? Eu gostava muito, gosto muito de estudar, né? Mas na época eu estava fazendo, tinha acabado de fazer uma pós-graduação, e eu fiz uma na Unesp, a pós-graduação também. Sim. Que a ideia era continuar essa parte de educação, que eu já era professora, né? Eu fui muito tempo professora do Estado e de arte, e eu falava assim, não, eu queria algo a mais, assim. E eu comecei a estudar e tentar fiz pós-graduação, a ideia era fazer mestrado também. Só que aí a vida foi para outros caminhos. Sim, e eu fui viajar, morei fora, eu morei na Austrália também um tempo. E aí eu acabei não fazendo o mestrado. Mas essa viagem, eu sempre gostei muito de viajar, né? Então, mas essa viagem, o que eu queria era essa bagagem, igual a sua professora, falar com propriedade, sabe? Falar das obras-primas com propriedade. Falar, cara, eu vi, eu sei que é assim, tal museu, com a história. Então, eu queria que a minha aula fosse mais envolvente, né? Quando Sim, a ideia era essa. Eu acho que é bem isso mesmo. Quando você conhece, você tem propriedade para falar. Isso. E você não só a questão da propriedade, mas você tem muito mais segurança em falar. Sim, sim. Então, hoje, o que eu estava te comentando, workshop, palestra, como eu também já fui professor, né, numa outra área, nada a ver, né? Aí você vê, fui professor de biologia, nada a ver do que eu faço hoje. Né? Mas já conhece, né? Então, a sala de aula. Isso. Então, assim, esse contato com o público, de estar em contato com o público. Hoje, quando eu vou estar diante de um público, de uma palestra, para mim é mais tranquilo, Sim. Porque eu já tenho um histórico. Né? Um workshop, um treinamento, uma palestra, assim, você já tem esse... Então, realmente, e você acaba tendo propriedade em falar, ter mais segurança em falar. Fica mais fácil, né? Mais fácil, mais gostoso, mais interessante, Sim. né? E a bagagem que a gente carrega...
Isso aí eu acho que é extraordinário. Ah, não, isso daí não tem preço que paga, Não né? tem preço, imagina, né? Eu aconselho a viajar todos muito. fazerem uma viagem sozinho, porque é muito legal. Você é jovem, né? Tem aí disposição Aproveitar. e vai viajar sozinho. Cara, é Meu. muito legal. Você fica mais aberto para conhecer as pessoas, você, né, conhece o que você realmente quer, você não fica dependendo das pessoas. Então, é muito bom mesmo, vale a pena. Então, é um conselho que eu dou. Inclusive, eu estava até te comentando, né? Que até hoje eu continuo fazendo algumas coisas em relação ao ecoturismo, né? Uhum. Comecei a fazer viagens de ecoturismo há 20 e poucos anos, né? Uhum. Até hoje eu faço. Então, viajar é bem isso mesmo, é conhecer cultura, conhecer lugares, costumes, você aprende muito. Experimentar, né? Experimentar, você vai em Viver, lugares, né? vivenciar, né? Com a parte da biologia, encaixava muito bem o ecoturismo. Então, ia para os lugares, trilha, não sei o quê, então ia... Por exemplo, fui algumas vezes para o Peru, né, fazer Machu Picchu, fiz a trilha Inca, mas tem todo o lado histórico lá. Já fiz também. Então, já fez também. Então, assim... E Cusco, imagina, Cusco é um lugar espetacular. De cultura, né? Então, assim, aquela cultura, a parte arquitetônica dela. Sim, muito toda a parte arquitetônica, né, voltada, né? Com muitos conceitos espanhóis ali. Tem bastante. Tem muito. Tem bastante, né? Então, assim... A gente viaja, né? O lugar é fantástico. E essa bagagem toda você acaba transmitindo isso quando você vai executar um trabalho, fazer as suas coisas, né? Mudamos de área. Sim, né? mas a bagagem continua, A bagagem né? continua. Né? A sua bagagem ela não é apagada, né? É verdade. Então, e aí, a partir daí, você foi desenvolvendo seus trabalhos. Me conta um pouquinho aí. E aí, eu comecei a dar aula, né, no estado. Particulares também. Hoje eu ainda dou aula, né? Dou aula numa escola particular, mas são poucas aulas. Mas a fonte mesmo de renda vem do muralismo, né? Eu sou artista plástica, mas muralista. Então eu pinto muros e paredes. E aí eu fiquei no estado durante uns 17 anos, se eu não me engano. Também eu não sou muito boa de data, eu nem guardo, eu não faço nem questão de guardar data. Também não sou. Mas aí teve a pandemia, e aí na pandemia eu tive que parar de dar aula, né, físico, assim, mudar totalmente a forma, né? Teve que ser tudo virtual, tudo online. E aí eu tinha muito tempo, né? Então, quando eu não estava, eu tinha muita aula, dava muita aula. E aí, já em casa, eu já tinha tempo ali suficiente para eu conseguir desenvolver esse trabalho como artista plástica e muralista. Né? Então, eu poderia trabalhar poucas horas durante a semana e me dedicar mais ao muralismo. E a pandemia, por incrível que pareça, foi onde eu consegui desenvolver meu trabalho. Porque muita gente em casa falava assim, o que eu vou mudar na minha casa? O que eu vou fazer? Vamos fazer uma parede nova. Então, eu tive meu trabalho, deu uma ascensão assim, muito grande na época da pandemia, que é onde eu ia na casa das pessoas transformar a parede delas. Esse conceito que, né, até para as pessoas entenderem um pouquinho do que você está falando, artístico, você é muralismo, né? Isso. Você, por exemplo, a pessoa te contrata, uma pessoa entra em contato com você através dos canais de comunicação. Uhum. E aí você visita o local ou a pessoa te manda uma foto de uma parede. O processo de criação, como que é feito esse processo? Você tem alguns esboços para apresentar para a pessoa? São temáticos, né? São personalizados? Me fala um pouquinho sobre isso. Tá, então vamos lá. Primeiro, como que funciona a parte de orçamento? Aí depois vem a parte criativa, né? Então, o orçamento, a pessoa entra em contato comigo através de WhatsApp, Instagram e algum veículo de comunicação. Eu passo para ela... Mas vou te cortar um pouquinho. Gente, não fica preocupado não, que eu vou deixar o contato dela na descrição do podcast. Não se preocupe, tá? Senão a pessoa, não, mas eu quero o contato dela. Já me segue no Instagram. Principalmente, assim, acho que quarto de criança é uma revolução.
solução, né? Tem tudo. Tudo, né? Olha, é tudo. É muita coisa, assim. Dá pra fazer... Dá pra fazer muita coisa. Dá. A parte artística dá pra você explorar não, muito, demais. Muito. Tá, mas vamos lá. Por isso que eu acho um privilégio trabalhar com o que eu trabalho hoje. E eu sou muito agradecida a Deus, porque é um negócio sensacional, assim. Imagino. Então, vamos lá. Como é que funciona? O orçamento. A pessoa entra em contato comigo, eu peço para ela algumas informações, como medida de parede, a endereço e uma referência, né? Hoje, como eu tenho mais de 400 paredes, né, aí no Instagram, a pessoa consegue olhar meu Instagram e pegar uma referência da minha própria arte. Então, ela vai ver quais são os estilos que ela gosta e ela vai me mandar. E aí eu consigo fazer um orçamento, porque cada estilo tem um valor também diferente. Sim. Né? Então é diferente, uma parede cheia, uma parede parcial e só um desenho, sem pintura. Claro. Cada um tem um valor diferente. E aí como é que eu calculo? Calculo tempo, material e a complexidade do desenho. E a distância também, a distância Sim, a logística, né? A logística do local e tal. E aí eu mando o orçamento para a pessoa, e aí assim que ela aprovar, dá tudo aprovado, todos os trâmites aprovados, aí eu vou para a parte da criação. E aí eu preciso de um tempo, eu coloco um tempo hábil aí que eu sei que eu vou conseguir criar, porque um prazo, né? A parte criativa também não é uma coisa muito fácil. Criei, pronto, acabou, não é assim, né? Então eu peço aí uns 7 dias, mais ou menos, para criar a arte, dependendo da demanda também de trabalho. E aí, com as referências que ela tem, com a foto da parede que ela me manda e com as cores do ambiente, né? Porque às vezes eles me mandam também, pode me mandar uma foto do local, um vídeo, né? Tá. Com a cor dos móveis, cor da parede, né? Toda a parte decorativa. Então, aí é onde eu crio Você acha que pós-pandemia, que as pessoas acabaram ficando um pouco mais dentro das suas residências pela questão do home office, aumentou essa demanda? Com certeza. Né? Aquilo que eu tinha dito, a ascensão foi maior aí na pandemia. Na pandemia. E foi onde eu decidi exonerar no Estado, onde eu decidi, falei, não, agora eu acho que eu consegue se consigo dedicar, ficar autônoma e não precisar mais das aulas, porque tá me dando mais rendimento. Com certeza. Que bom, que bom. E aí eu exonerei do Estado, todo mundo ficou assim, como assim? Você vai ser concursada, né? Eu falei, gente, pelo amor de Deus. É um desafio. É um desafio, mas pra mim era tão normal. Eu falei, gente, só criar uma mais, barreira, você quebrar uma barreira que muitos... Que eu até comento às vezes, muitas pessoas elas querem ter segurança. Sim. Então você saiu que é a famosa zona de conforto, né? Sair daquela segurança de ter um trabalho, né? Já joguei certinho. A vaquinha fora. Você jogou. Conhece essa história da vaquinha? Sim, conheço. Joguei a vaquinha fora. Mas muitas vezes quando acontece isso, quando a vaquinha cai no precipício, né? Quando ela cai, totalmente onde você a virada. Isso. Você tem que se mexer, tem que falar, agora eu tenho que ir, agora eu tenho que fazer alguma coisa, senão, se eu não fizer algo por mim mesmo, as coisas podem complicar. É verdade, é isso mesmo. É uma grande mudança. Uhum. Então tem a parte de orçamento, só uma questão que eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas. Uhum. A maioria das pessoas qual que é a demanda maior? São pessoas assim, são mães pedindo uma parede, até porque eu vi uma postagem sua de uma criança lá, que o menino ficava pulando no quarto, que viu... Uma graça, né? Que viu isso. Ficou muito empolgado. Olha, são diversos, viu? Sabia que depende da postagem? Quando eu posto, por exemplo, bastante quarto de criança, aí vem várias pessoas perguntando sobre quarto de infantil. Aí quando eu coloco uma loja, aí as pessoas falam, dá pra fazer. Aí são vários orçamentos. Porque as pessoas começam a olhar e falam, dá pra fazer isso, dá pra fazer. Que são as questões temáticas, né? Sim, então eu sempre falo que parede chama parede. Então, né, quem está começando agora quiser trabalhar com essa parte artística de muralismo, começa a fazer o que você gosta de fazer, né? Mostrar. Então, se você gosta de se especializar em quarto infantil,
quarto infantil. Mostra quarto infantil no Instagram, né? Ou Sim. no YouTube, sei lá. Que aí as pessoas vão ver e aqueles que estiverem interessados, com certeza, vai entrar em contato. Sim. Então Então, no meu caso, eu gosto de qualquer acordo coisa. Eu gosto de desafio, então... Mas, por exemplo, aí tem a questão de pessoas entrar em contato solicitando que faça uma mudança no quarto do filho, da filha. Ah. E tem empresas que querem fazer algo temático, Sim. como uma campanha de marketing. Também, né? Também acontece. Por exemplo, escolas que querem, de repente, fazer um mural na escola. Isso. Algo temático, uma data comemorativa, alguma coisa mas assim. assim, não tão... porque eles não querem fazer algo temporal, assim. Eles querem... Mais fixo. É mais fixo. Então, normalmente, é uma cantina, é uma brinquedoteca, né? Uma biblioteca. Então, é algo que vai ficar fixo lá. Fica fixo. Até porque uma questão temática, ela é por um temporário, ela é por um período. Então, se a pessoa já não tem um planejamento de depois ter que mudar aquilo, fica... Acontece também, né? Eu fiz um trabalho para Chili Beans e eu pintei uma parede que era só para tirar uma foto ali, mas no outro dia já pintaram de volta a arte, entendeu? Sem dó. Só foi... Mas tem gente que tem... Falou, nossa, eu fiz todo um trabalho, né? Pensei sobre esse trabalho e no dia seguinte já tacaram tinta na parede. Não, é normal, faz parte. Né? Faz parte, é verdade. Mas, normalmente, como é um trabalho artístico, mais prestimoso, então as pessoas, eu acredito que queira ficar mais tempo com a arte, né? Então, por exemplo, desse menino, a mãe falou assim... eu não queria que fosse um astronauta muito infantil, porque eu quero que, quando ele tiver mais velho... Assim, Esse menino, ele tinha... Tem 10 anos. 10 anos. 10 anos, acho que não, 7 tá entrando na pré-adolescência. Eu acho que ainda não, ele é criança ainda, eu acho que uns 7 anos. Ah, tá. Mas ela quer essa arte pelo menos uns 5 anos, então daqui 5 anos ele vai estar adolescente. Então não quer um astronauta infantil, muito infantil. Entendi. Então as pessoas querem uma durabilidade, né? Até para ter um período para fazer a mudança, né? Isso. Depois mudar, de repente, para uma outra situação. Sim. Mas tem muito isso. As pessoas, elas pedem para você bem variado. Sim. É bem variado. É bem variado. Tem orçamento de tudo quanto é jeito. E a maioria é por processo de criação. Você já tem alguns temas que você já tem, por exemplo, o esboço já está pronto. Você falou, olha, tá aqui um portfólio. Eu tenho um portfólio, mas é para referência. Para referência. Nunca tem uma arte igual a outra, não faço. É sempre bem personalizado. Se a pessoa manda, fala, eu quero... Às vezes já aconteceu. Alguém mandar uma referência de alguma outra artista para mim e falar, eu quero igual. Eu falo, não faço. Isso é plágio. Exatamente. Eu falei, eu posso tirar essa arte como referência. Algo personalizado seu. Como referência e fazer uma arte especialmente para você. Personalizada, algo que nunca ninguém Quais fez. são os tipos de artes que são feitos? Então, por exemplo, animais. Você diz, aí tem as artes orgânicas, né? Quais são assim os temas que o pessoal mais pedem? Olha, tem as linhas orgânicas, que é algo bem contemporâneo. Tem as flores e folhagens também, com formas orgânicas no fundo, também bastante pedido. Os personagens em quarto infantil também é bem pedido. Quando é empresa, é mais uma coisa um pouco mais séria? Como é que é? É mais sério e, assim, é mais relacionado ao que eles trabalham. Ao ambiente deles. Ao ambiente deles. Então, por exemplo, você fez uma academia. Isso. E aí algo relacionado à academia, área esportiva. Aos materiais que eles usam, né? Frases, alguma coisa que está relacionada ali. Eles todos os dias, né? Todos os dias. Isso. Então, a gente tem essa pesquisa também. Quando eu vou fazer o layout, tem toda uma pesquisa também para saber o que o cliente ele quer, né? Ele quer informar, ele quer decorar, ele quer impactar. Então, tem toda essa pesquisa também. A parede, outra dúvida que pode... Eu estou te fazendo perguntas que podem ser dúvidas de pessoas que possam querer... Nossa, quero fazer isso. Mas, por exemplo, uma parede ela já tem que estar com uma pré-pintura, ou seja,
a parede não pode estar danificada, porque assim, você vai ter que fazer o reparo da parede para depois fazer a sua arte. Não, a parede ela tem que estar com, de repente, um fundo. Ela tem que estar com o fundo pronto. Um fundo e pronto. Se o cliente quer um fundo colorido, também é a pessoa que tem que pintar, porque eu só aplico a arte. Você só vai lá e aplicar. Ela tem que eu posso fazer o layout que a parede não tá da cor que ela quer. Aí eu posso dar sugestões de fundo de parede. Aí ela tem que estar com a parede pronta no dia da aplicação da arte. Porque essa arte que você vai desenvolver ali na parede da pessoa, o fundo tem que estar conciliando com a sua arte. Sim. Então, assim, se for uma arte que precisa de um fundo branco, ela precisa já estar com a parede branca. Sim. Bem feita, e assim, isso. Às vezes, por isso, é outra coisa também, quando eu peço a foto, e se eu vejo que a parede tem muita textura, é um outro preço também. Porque sim, a textura é mais complicada. É mais complicado trabalhar. Às vezes é parede de tijolinho, aqueles chapiscadinho. Chapiscadinha, texturizada. Texturizada. Ou até o grafiato, né? Sim, o grafiato. É bem mais difícil de pintar. É bem mais difícil você fazer uma arte em um grafiato. Sim. Do que uma parede lisa. São situações diferentes, então isso impacta nos valores. Nos valores e no desenho, porque às vezes a pessoa quer... A parede tem essas texturas, e a pessoa quer um desenho muito detalhado, não dá. E dependendo do desenho, uma textura fica complicado. Fica. Dependendo do desenho, você fala, nossa, não é viável. Mas a gente conversa com o cliente, sempre tudo muito claro, assim. Tá. Por isso que eu peço sempre um vídeo, uma foto. Entre a pessoa entrar em contato contigo para conversar, para falar a ideia que ela tem. Eu tive a ideia, eu vi não sei aonde. Eu vi no teu Instagram alguns exemplos. Entre esse período e a finalização, é uma média mais ou menos de quanto tempo? Então, eu peço 7 dias para criar o layout, assim que para fazer a criação. Aprova o orçamento. Aí, 7 dias para criar o layout. Tá. E depois, hoje já está quase 40 dias de espera. Porque já tem bastante tempo. A fila tempo. Pega a senha. Tem que pegar a senha com o número. Por exemplo, agora, hoje é dia 30. Isso, hoje nós estamos no dia 30 de abril. Isso. Então, assim, hoje eu só tenho data para o dia depois do dia 10 de junho. Entendeu? Então, se a pessoa fechar hoje, por exemplo... disponível só a partir de junho que você tem disponibilidade para atender alguém. Isso. Então, eu já coloco, já deixo claro também no orçamento que se a pessoa tem urgência... Não tem como atender. Não tenho como atender. Até, você acha que assim, tem poucas pessoas trabalhando nessa área? Olha, não são poucas. Não são poucas, mas ainda tem espaço para mais gente. Tem espaço para mais gente, porque é muita gente, né, para atender. É muita gente. Tem bastante gente, mas eu acredito que é uma área ainda que dá para ser bem explorada. E que é muito gostoso trabalhar e que ganha, assim, não é ruim, sabe? Não é ruim, é só correr atrás. Só correr atrás, essa é uma coisa... Mas... Dentro dessas questões suas, dentro dessa mudança de vida, você era, né, a professora de artes, né, e se tornou uma artista. Né? Então, assim, essa mudança, onde você hoje atua de uma forma diferente, né? Você concretizou, você realizou sonhos? Por conta dessa mudança? Sim. Primeiro sonho é ter autonomia, como é que fala? Ter liberdade de tempo. De tempo. Nossa, gestão de tempo, sua gestão de tempo, você quer... Isso também não tem paga. preço. Porque hoje eu sou mãe, tenho a Helena de 7, Pedro de 5 anos. Então, eu tenho essa liberdade de não... hoje eu não vou trabalhar. Você tem toda uma... Diariamente, Consigo né? fazer a minha agenda. Eu quero viajar... Então, eu não vou trabalhar esses dias aqui, X, não vou viajar. Não vou trabalhar, porque eu vou viajar. Entendeu? Então, quando eu era professora, já era mais difícil, porque eu tinha um horário para cumprir, tudo. Sim. Você né? tinha todo um cronograma. E que não dava para... Eu tinha um compromisso ali, né? Sim. Então, hoje, eu gosto dessa minha liberdade de agenda, assim, né? Que é aquela coisa, o empreendedor, né? O empreendedor, ele tem os dois lados. Muitas vezes ele tem liberdade, mas também ele acaba
muitas vezes, dependendo, se ele não tiver uma gestão de tempo, precisa. se ele não conseguir gerir isso, muitas vezes ele acaba se perdendo, não consegue ter o lazer, não consegue sair com a família, que já dar atenção para os aconteceu. filhos. Já aconteceu no ano passado, final do ano passado, eu acho. Nossa, eu trabalhei e aí eu não tava sem noção da agenda, ficava uma parede atrás da outra. Eu esquecia de deixar um dia para layout, por exemplo. Aí eu tinha que ficar fazendo na madrugada, porque aí no outro Ficava dia... sobrecarregada. Nossa, muito. Eu fiquei tão sobrecarregada, apesar de gostar muito do que estava fazendo. Eu me perdi um pouco. Me perdi tanto que eu falei, não quero mais. Chega, não quero mais. Quero ser só mãe agora. Mãe e esposa. E aí eu dei uma pausa de 3 meses. Eu falei, eu não quero. Eu falei, eu quero descansar agora. E aí depois o seu marido... Como chama o seu marido? Meu marido chama Isnar. Isnar. Isso. Diferente o nome dele. Maravilhoso, lindo. Bom. Tá certo, tá certo. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a ele. O que acontece, por exemplo, como que foi esse processo que você teve essa mudança, né, quando você resolveu, vou sair, não vou mais lecionar, não vou mais dar aulas e vou a partir agora para você empreendedora, meu próprio negócio. Ele te apoiou, ele ficou com receio, nossa... Não, é um passo... nenhum momento. Ele é maravilhoso. Ele sempre me apoiou. Te apoiou. Muito, muito, muito. Isso é muito importante, né? É maravilhoso. Nossa, o Snard, ele é um esposo, assim, um marido que... não vou ficar fazendo muita propaganda, não, que isso não é bom. Não é? É verdade. Ficar fazendo propaganda de homem hoje em dia não é bom. Não é bom. Não é bom. Mas ele me apoiou demais e eu, graças a ele que eu tô onde eu tô por conta do seu apoio, né? Então ele quebra bastante os galhos. Sim, porque essa questão do companheirismo, né? Sim. A família ali unida, se apoiando, isso é muito importante. É muito importante. É muito importante. Até para a sua saúde mental no seu trabalho. Claro. Quando ele viu que eu estava ali, que eu não estava, né, o ano passado, que eu estava cheia de trabalho, que eu estava exausta, e eu falei para ele, eu preciso parar, e ele assim, tudo bem, vamos parar, não. Para, né? Ele sempre me avisa, né? Ele fala, calma, vê sua agenda, visita sua agenda, calma, você está trabalhando muito e tal, né? Porque fora o trabalho, tem as crianças, a educação das crianças, que eu prezo muito, tem a minha casa, né? Tem a igreja onde a gente congrega, que também a gente tem trabalhos ministeriais ali. Tem a escola onde eu ainda dou aula, ainda tenho, né, uma escola que eu dou aula. Você ainda continua dando poucas aulas, mas dá. Sim, é uma terça-feira de manhã. Mas são muitas funções, né? Então, tava muita coisa. Você tem que conciliar a sua vida profissional com a sua vida pessoal. Sim, tem que ser bem equilibrada e que... Senão vira uma bagunça. Não, muita bagunça. E não pode... O profissional não pode sobressair, ainda mais com as crianças pequenas, né? Que você falou, você tem uma vida... na igreja, que alguns compromissos, né? Sim, também. Que aí você acaba se compromissando com a igreja, de estar lá, de repente fazer algumas ações na igreja, não, porque tem pessoas que só vai, é o que eu falo, esquentar banco. O povo que só vai esquentar banco, vai lá esquentar banco. Vai esquentar banco e vai embora. Né? E hoje em dia, com a situação dos online... Tem muita gente que nem está indo mais. É verdade. Então assiste tudo online. Né? O povo virou virtual. Então isso também acaba prejudicando um pouco. Né? Então, assim, essa rotina, se a gente não tiver essa questão um pouco, tentar se organizar. Tem que ter organização. Bagunça. Tem que ter um gerenciamento de tempo, né? Tem que ter. E eu aprendi um pouco na raça, mas hoje em dia eu tenho agenda, eu consigo, sabe, visualizar e falar, não, agora esse tempo é um tempo de descanso, esse tempo é tempo de trabalho, esse não, agora, entendeu? Eu consigo. Hoje eu consigo falar que estou melhor nessa parte de gerenciamento. Legal. E até eu acho que também tem uma questão que também acho que acaba... Eu também passo por algumas questões que o cliente quer um serviço e você não consegue atender. Então você às vezes fala assim, nossa, eu não consigo atender. Eu gostaria, mas eu não tenho como atender esse cliente. Não tenho braço suficiente para atender ele, porque a demanda... Eu aprendi uma coisa muito legal esse ano, que é assim, tudo é não. Sim, só pro óbvio.
Por que isso? Porque eu tava falando sim pra tudo ano passado. Sim, era sim, E aí sim, você sim, sim. se... Inclusive para clientes que falavam assim, eu tenho urgência, me ajuda. Você escuta muito isso. Não Me é? ajuda, me ajuda, me Eu tô com ajuda. urgência Eu e não tenho tal. outra pessoa. Aí você fala, hoje eu consigo falar, não, sabe? Não é mais o dinheiro, falar, ai, nossa, tá, urgência, vai ganhar mais dinheiro. Não, hoje não. Hoje eu prezo a minha saúde, eu falo, olha, não dá. Eu só tenho data agora, dia 10 de junho. Ai, mas você não consegue? Não, eu não trabalho de sábado e domingo. Tá certo. Entendeu? Sábado e Você domingo tem é que pra minha ter, família. você tem que ter um pouco de... Lógico, a gente tem algumas exceções. Não vou falar que nunca aconteceu e nunca mais vai acontecer. A gente não sabe, né? Sim, Tem, sim, exatamente. Existe... né? Vai com uma proposta, uma proposta mega, assim, não E tem como aí, recusar. Mas, assim, eu não trabalho de sábado e domingo nem feriado, entendeu? Tenho família, meus evita filhos. para conseguir conciliar tudo isso. Porque Isso. senão o trabalho ele te engole. Sim. E aí você não tem tempo para nada. Pois Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de, por exemplo, fazer cursos, participar de cursos, de treinamento. Mas isso para mim é o quê? É eu me capacitar. Uhum. É conhecimento, é busca de conhecimento. É importante. É importante essa busca de conhecimento, porque tem gente que estudou lá, fez a faculdade, não sei o quê, depois nunca mais estudou. Ah, eu já fiz. Eu já fiz, já estudei. Então, assim, mas eu prefiro fazer assim. Então, assim, tem momentos que eu preciso. Não tem como atender o cliente porque eu estou num curso. Estou fazendo um curso. Sim, Estou claro. me preparando cada vez mais até para atender esse cliente de uma forma melhor. Uhum. Né? Então, tem muito cliente que às vezes ele não. É bem isso, ele não entende que você também tem vida pessoal. Claro. Ou te liga 10 horas da noite. Às vezes é o que acontece. Hoje eu chego em casa, deixo meu celular de lado. Sim. Chego em casa, Importante. acabou meu celular. Eu vou de vez em quando, olho lá no WhatsApp, de vez em quando eu dou uma olhadinha para ver se tem alguma coisa importante. Mas assim, se é de trabalho, dependendo da você... situação, não tem como, porque senão você não tem vida. Né? Então, assim, e surgem situações de as pessoas te ligarem e falarem assim, olha, eu moro aqui em Curitiba. Queria muito que você viesse aqui fazer a parede do meu filho, não sei o quê, daqui da minha empresa. Já surgiu ou surgem situações assim? É difícil, porque, como eu disse, né? Parede chama parede e normalmente é de pessoas mais todas próximas aqui, né? Por exemplo, semana que vem eu vou fazer uma parede em Itu. Tem parede de Jacareí, tem parede em vários lugares aí do interior de São Paulo, tem. Mas é porque sempre alguém conhece alguém próximo. É a rede assim, de contatos. É uma rede, Então, eu acho que sair muito, assim, para outro estado, assim, ainda não. Quem sabe, sabe, né? Olha aí, ó. Fica a dica aí, ó. Fica a dica. Quem quiser contratar a Ellen, que não é de São Paulo, fora de São Paulo, de outro estado aí. Como diz, pagando bem, né? Que mal tem, né? É verdade. Então, assim, se surgir oportunidade... Com certeza. Né? Não, com certeza. Porque, assim, a gente também... Tudo é negociável. Tudo é negociável. A gente... É aquela situação. Tem pessoas que falam, não, eu não saio de São Paulo, eu não saio da minha cidade, eu só fico aqui, eu só atendo na minha região. Então, assim, é expandir, né? Né? Expandir, porque às vezes criam oportunidades, né? Sim. Criam situações que você... Né? E todo esse trajeto aí, de quando você iniciou, que você fez o seu mochilão, que você foi para a faculdade, né? Todo esse trajeto, você acabou, nesse período, em algum momento você saiu do percurso ou dali você foi dando uma continuidade? Foi continuidade. Não teve nenhum momento assim de pausa e mudar de ideia ou mudar de... Não, sempre foi nessa área, nunca tive dúvida e sempre... Como eu disse, sempre fui muito grata, né? Porque, gente, trabalhar com o que você ama não tem... É que é aquilo que a gente até acho que comentou antes por exemplo, quando você escolhe um curso, muitas pessoas ficam em dúvida, faz até teste vocacional para fazer um curso e que ela está em dúvida que curso que ela vai fazer. Né? Muitas vezes ela tem a dúvida em que área seguir. Ou segue pela razão ou segue pela paixão. Né? E muitas vezes ela segue pela razão e não pela paixão, porque ela visa o financeiro. E aí ela acaba entrando numa área que ela odeia,
mas Também ela gosto. está ali por questões de dinheiro, financeiro. Mas essa área aqui é uma área muito boa. Mas ela não consegue desenvolver muito bem por conta de não ser paixão. É verdade, acontece, né? Então, assim, foi o que eu te comentei. Na hora de fazer o curso, é assim, ou é esse curso ou não é outro. É, Né? Se existir outro curso similar a esse, bora. isso. Mas assim, a gente fazer outros cursos para ir agregando, isso ajuda muito. Muito. Por isso que a gente não pode parar de estudar, né? E ainda mais hoje que a tecnologia e informação é tudo tão louco, tão rápido. Então, Se você não parar de estudar, de se atualizar, você e aí você perde, vê, a né? própria questão hoje nós temos a inteligência artificial. Ela tem nos ajudado com vários aspectos. Sim. Né? Tem nos ajudado. Você tem utilizado alguma coisa nesse sentido? Tenho algumas coisas sim, para alguns projetos, porque tem ideias, né? Algumas ideias ali legais e tal. Aí eu uso para. É muito rápido, né? Muito rápido. É muito rápido. Você falou assim, o que eu demoraria 6 meses para desenvolver, eu desenvolvo em menos de uma semana. É um processo maluco. E ele vai te dando sugestões. Vai te dando Você quer que faça isso? Você quer que melhore não sei onde? Você quer que... Aí você não para, é um negócio que não para ali, né? O tempo todo. Então, eu uso mais para questões assim, de escrita e projeto. Né? Eu uso para escrever texto, ele melhora sim, texto. isso ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda muito. Texto, projeto, desenvolver projeto, eu também uso para desenvolver os projetos. Às vezes eu tenho umas ideias, aí eu vou lá, né, e coloco para ver para começar a desenvolver a coisa. Aí a coisa começa a fluir, começa a ir, e você acaba não usando mais de uma, você não usa uma única. Eu uso umas 4 tipos de inteligência artificial para conseguir conciliar, organizar tudo, organizar a ideia. Né? Então é muito legal. É muito legal. Muito legal, eu uso, assim. E tem projetos futuros? O que você pensa? Do que? Que eu tenho muitos. Tem muitos projetos, mas projetos assim... e sonhos, muito. Projetos e sonhos, tá? Mas assim... projetos sociais, projetos... Que tipos de projetos você tem, que você tem ideia, que você fala, nossa, eu quero pensar fazer, nisso e tal. Projeto coisa... social, eu gosto muito de projeto social, né? Então, eu tenho um projeto meu que é... Eu tenho uma parede por mês, eu faço doação para uma igreja, né? Então, eu tenho algumas igrejas aí que já receberam as artes. E, inclusive, a minha igreja também, eu também estou fazendo, eu faço devagarzinho, né? Lá tem mais de 14 salas, então... Entendi, aí você vai fazer... eu vou dividindo um pouquinho. Então, uma vez por mês, pelo menos. E agora tem orfanatos também, que eu ajudo. Mas é tudo... com ajuda com o tempo, né? Com o tempo. E... Estou com um projeto para ver se eu dou aula também para algumas instituições. Tudo projeto social, né? Sim, porque dentro do projeto social você tem, por exemplo, treinamentos e workshops. Então, isso daí é menos, assim. Menos, né? É menos. Mas a Bela Tintas, né, que sempre, às vezes, pedem algum workshop relacionado ao muralismo. A gente tem alguns projetos juntos, né? Não, bacana. Agora pra frente eu vou fazer uma fachada da minha igreja também, que vai demorar umas 2 semanas para fazer, porque é bem grande. Tem projeto ainda na Scania para fazer. Agora Hoje você trabalha, como que você trabalha? Você trabalha sozinha, você tem uma equipe, você tem colaboradores, como que é isso? Eu tenho assistentes, assim, freelance. Assim. Freelance, de acordo com o projeto. Com o projeto. Então, às vezes, o projeto eu consigo fazer sozinha, eu vou lá e faço tranquilamente, não preciso. Agora, quando o projeto é muito grande e aí vai demandar muito tempo, aí eu já coloco... Você precisa de uma equipe. Aí eu preciso, e eu coloco o valor no orçamento. Coloca no orçamento para conseguir tudo. atender dentro de um prazo... É. Né? Porque senão a pessoa vai falar assim, daqui a pouco eu vou colocar um colchão aqui para ela. E já aconteceu. Vou deixar um colchão aqui para você, vem morar aqui para você fazer isso aqui. Então tem isso, né? O tempo, então a tua equipe de acordo com o tempo que você precisa ali para entregar, né? Até porque assim, como é um processo, quanto mais tempo você fica num projeto... É perda. É assim, tempo assim que funciona. É dinheiro. Tempo é dinheiro. Né? Como as obras. Quanto mais tempo você fica numa obra, você fica preso para passar para uma outra. Né? Porque às vezes você consegue atender vários clientes,
Mas tem aquela questão, se você ficar preso numa determinada obra, fica complicado. Então, você consegue navegar, ficar um pouco livre, né, organizar, fazer, né, ter gente ali para desenvolver para você também alguma coisa, né? Mas essa questão das ações sociais é bem legal, porque muito isso legal. é algo que a gente faz pelo próximo, né? E você vê assim a alegria das pessoas, né? O quanto motiva, né? Como você comentou lá do menininho que, mas era assim, ele ficou só na hora que ele viu o desenho na parede ou ele acompanhou o processo? Como que foi isso? Então, é incrível, né? Porque criança, eu fiz já vários quartos de criança, aliás. Eles gostam de ficar olhando, eles gostam de ficar participando, eles têm a curiosidade assim imensa mesmo, porque é pintando a parede, imagina, né? Do quarto dele. Do quarto dele. Imagina a curiosidade. E o Pedro não quis, você acredita? Ele quis surpresa. Ele falou: não, eu não vou olhar só no final. Eu falei: ai, que bonitinho. Ele conseguiu segurar. Conseguiu a ansiedade. Eu falei: nossa, se sou eu também sou super ansiosa, acho que eu não ia aguentar. Mas ele aguentou lá, firme e forte, e viu só no final. Por isso que ele ficou tão surpreso, assim. Não, ficou uma postagem bem legal, porque você né? viu assim a empolgação dele, a alegria, né? E isso não tem preço. Não, é muito gostoso. Você vê o resultado do seu trabalho através de uma criança, de uma mãe, de um pai que, né, te contratou e falou, nossa, até para eles, né? Essa motivação, né? Muda a rotina da família. Muda, com certeza, né? Teve toda aí uma conexão entre eles, né? Muito legal. E você acaba vivenciando essas situações assim com um pouco mais de frequência, né? Sim. É que a gente tem uns que a gente não posta porque não tem autorização e tal, mas tem bastante. Tem isso também, né? Porque assim, você tem essa questão da imagem, que a pessoa fala, não, melhor não. E não tem problema nenhum. Às vezes quer preservar a imagem do filho. Isso. Não quer mostrar né, a pessoa. Tem. Isso aí também é bem, acho que faz parte. E tudo bem, E tudo bem, exatamente, tudo bem. Né? Então, assim, ou seja, sua agenda está um pouco cheia, né? Está, graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas o bom profissional, ele está sempre com a agenda cheia. É verdade, né? Ai, que bom. O bom profissional, eu digo isso porque assim, eu vejo as pessoas que estão sempre ocupadas em termos de trabalho porque procuram trabalhar bem. Então, aquele que procura trabalhar bem, né? Não só trabalhar bem, tem outras questões aí também, né? Porque assim... quando você faz o bem volta. Então, assim, quando você vai lá, fez uma ação numa igreja, você está fazendo algo de forma voluntária para alguém, você está ajudando alguém. Então, isso, consequentemente, volta para você. Né? A gente fez um trabalho social recentemente, e a equipe que estava fazendo esse trabalho, né, tinha um rapaz que ele estava lá fazendo junto com a gente. No dia seguinte, ligaram para ele para fechar um trabalho grande. No dia seguinte. Olha que legal. Então, assim, ele se colocou à disposição, ele foi, né, de forma voluntária. Então, muitas vezes a gente não tem ajuda de custo, né, para ir lá fazer um trabalho, desenvolver um trabalho. A gente tem ajuda, por exemplo, a Bela Tintas, nesse trabalho da Abades. Obrigada, Bela Tintas, né, Bela que está sempre ajudando a gente aí, uma parceiraça, né? Tá sempre nos ajudando, tá sempre apoiando os projetos, verdade, né? Então, assim, nesse projeto foi bem legal. A gente fez uma pintura de uma área, uma revitalização do espaço. Muito legal, né? E a equipe que estava ali, eu falei, a gente não tem uma ajuda financeira para ir no local. Então, é o seu dia que você está voluntariamente dispondo ali, colocando o seu dia, sua gasolina, seu tempo, seu conhecimento e assim por diante. Mas, assim, eu vejo isso. A pessoa, no dia seguinte, eu estava conversando com o rapaz, ele falou assim, cara, eu estava já uns dias aí sem trabalho e me ligaram para fechar um trabalho assim. Tá vendo? Aí, na hora que ele falou, eu já já falei, nossa, tá vendo?
É a semeadura e colheita, né? Exatamente. É o melhor dar do que receber. Isso mesmo. Tudo bíblico. Tudo bíblico. Exatamente. Isso, as pessoas muitas vezes ignoram isso, né? Mas o fundamento é bíblico. É verdade. O fundamento é bíblico. Então, assim, quando você faz... tem uma frase que Jesus fala, né? Aquele que dá aos meus pequeninos está dando para mim. É verdade. Então, aquele que está alimentando os meus pequenininhos, os meus pequenos, aquele que está ajudando o próximo, está ajudando a mim. Sim, sim. Então, então é bem isso mesmo. Você falou, é bíblico. Então, a gente acaba, muitas vezes, ajudando. Não, o ajudar o próximo não é porque você ajuda porque você quer ser ajudado. Você ajuda porque você quer ajudar. Sim, tem que não é ser uma questão, assim. eu vou ajudar porque eu vou ser ajudado. Não. O voluntário, ele ajuda porque ele tem uma ação voluntária. Sim. Ele é voluntário e ele gosta disso. Não porque ele quer que tenha um Receber retorno. algo em troca, né? O retorno ele vem. Você não precisa nem pensar. O retorno ele vem. De uma forma ou de outra ele acaba vindo. Né? Então isso ajuda muito. Né? Então assim, para as pessoas entrarem em contato com você, eu vou deixar a descrição. Legal. Vou deixar a descrição no vídeo, para que vocês possam entrar em contato com a Ellen Quintela, né? Isso. Tem uma amiga que uma amiga que ela tem o teu sobrenome. Também, Quintela, Daniela Quintela. Será que é da família? Será que é da família? Até falei, será que ela faz parte aí da família, Não né? Então, assim, hoje você está, graças a Deus, está com uma demanda de trabalho legal, né? Isso é muito bom. Parabéns pelo seu trabalho, né? Eu acompanho as suas postagens. Eu vejo ali que você faz bons trabalhos, bacana, né? Obrigada. Eu vi lá na Bela Tintas também, que você fez em algumas lojas que você desenvolveu lá um trabalho também bem legal, né? E assim, e continue assim, uma pessoa, né? Obrigada. Com essa energia, né, que você bom. transmite para as pessoas, que você transmite. Então, assim, é uma pessoa assim, transmite energia bacana. Que bom, né? que bom. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho, né? Que estamos chegando aqui já. Que pena, né? Boa final, conversa. É boa conversa, né? Então, assim, mas assim, foi extremamente produtivo a nossa conversa, assim, bacana. Espero ter agregado aí. Com certeza agregou, tirou também, talvez, algumas dúvidas, né? curiosidade das pessoas, em Legal. saber um pouco. Eu vou deixar algumas figuras legal. né, no vídeo, para que as pessoas entendam, tipo assim, o que é o seu trabalho. Né? Porque às vezes só falando, né, a pessoa fala, não tem uma dimensão. Né? Então, depois você me passa algumas fotos, algumas coisas para eu poder deixar no vídeo como exemplo. Algumas coisas para as pessoas entenderem do que você estava falando. E se alguém tiver alguma dúvida, né, pode entrar em contato, eu respondo, converso, adoro um bom papo. E principalmente assim, alguns pintores sempre entram em contato comigo. Né? Isso é legal, porque existem essas parcerias, fazer né? uma transição, às vezes diária. Tem gente que tem interesse. Sim, porque assim, minhas clientes, hein? Por favor, né? Minhas clientes, por favor, né? Entre em contato aí, vamos conversar, vamos chamar a Ellen para fazer o ambiente aí, o espaço de vocês. Transformar aí, né? Transformar esse espaço. Mas tem muito isso, os pintores acabam fazendo parceria com você. Sim. Tem. Porque ele vai pintar uma área, ele acaba comentando, mostrando o seu trabalho, a pessoa fala, nossa, que legal, chama ela. É verdade. Né? Chama, quero ver como é que é o trabalho, e aí acaba fechando alguma coisa. Sim, já rolou, já Não, muito bom. Tem aí pela frente, espero também ter a oportunidade da gente poder fazer alguns trabalhos juntos, fazer alguns projetos aí, conciliar alguns projetos. Sim, tem várias ideias também, estou sempre surgindo ideia, sempre com ideia. Ideia não para, né? Porque eu acho que é isso, a coisa não pode parar. Não pode parar. A gente está sempre aí. Quer deixar algum recado? Quero agradecer a oportunidade, o carinho, obrigada pela parceria, por me receber aqui, né? E ter esse bate-papo bem legal. Obrigada por todo o carinho. Que agradeço, Se alguém quiser, né, entrar em contato,
aí tá meu arroba, meu YouTube, enfim. Isso, eu vou deixar na descrição do Tá. vídeo direitinho, todos os seus contatos, né? A pessoa entrar em contato, né? Eu agradeço também muito a sua presença, né? Espero que esse episódio né, possa mudar um pouco aí a vida de algumas pessoas, né? Que falam assim, nossa, gostei e quero. Isso, boa. Né? Como diz, quero para mim. Né? Então, bacana. Então é isso. Tá bom. Eu agradeço muitíssimo também, né? Obrigada. Que Deus abençoe muito a sua Amém, vida, né? amém. Que você consiga aí, né? Já prospera, né? Você já é uma pessoa próspera, mas que Obrigada. Deus te abençoe cada vez mais. Amém, né? amém. Você e sua família. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Gente, ficamos por aqui. Mais uma vez, Primo Zé Cast. Quem ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite, dê as suas sugestões, comente aí, faça seus comentários, mande para os seus amigos. Se quiser mandar para os inimigos também, né? Porque aí depois o inimigo vai gostar. Mande esse podcast para as pessoas também terem acesso e assim por diante. Ficamos por aqui e até a próxima. E agradeço mais uma vez aí a presença da Ellen, né, e ao público que tem nos assistido. Obrigado. Vejam os episódios anteriores também para vocês seguirem nossa linha do tempo aí, o que nós já fizemos, né? Estamos no nosso 26º episódio esse. Olha que legal. Parabéns. Então já temos aí uma trajetória, né? Já estamos no nosso 2º ano de podcast. Muito bom. Então é isso aí. Valeu, obrigado, um grande abraço a todos e ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Show. Valeu, hein?